Olá, meus queridos alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês aí? Todo mundo bem, com saúde, se hidratando direitinho, comendo bastante legumes, verduras? Mesmo? Ah, então tá bom. Eu espero que sim, para que vocês estejam saudáveis, né? E que o nosso corpo esteja bem forte. Então vamos lá? Na aula de ciências de hoje, nós iniciaremos então com a correção das atividades da aula anterior, onde nós estávamos aprendendo sobre as propriedades da água. Vocês lembram, resumidamente, do que nós falamos na aula anterior? Que a água tem características, ela tem propriedades, e que algumas delas são inodora, insípida e incolor, certo? E também aprendemos que a água é um solvente natural, um solvente universal. Por quê? Porque ela dissolve algumas substâncias, nem todas, né? Como a gente viu na nossa aula online, o óleo, a água não dissolve devido à sua composição química, certo? Então vamos lá. Acompanhem no livro de vocês, lá na página 77, a correção das atividades, então, aqui com a prof. Atividade número 1, vocês deveriam observar as frases e prestar atenção na palavra dissolveu, porque em algumas frases ela não foi usada corretamente e era para vocês indicar quais palavras usar para tornar cada frase correta. Então nós temos a número 1, espalhou, a 2 quebrou e a 3 misturou. Mas o livro fez com que todas as frases tivessem a palavra dissolveu, mas em algumas ela está errada. Então, na primeira frase, o copo caiu e se dissolveu em muitos cacos. Não é dissolveu, é quebrou, né? Segunda frase, Carolina dissolveu o shampoo em seus cabelos. Não, é espalhou. E na última, Maria dissolveu 2 colheres de açúcar em meia xícara de farinha. O dissolveu, que também poderia ser usado aqui agora corretamente, mas também nós podemos trocar por misturou, tá? Perfeito. Então, sequência correta, 2, 1, 3. Número 2. Leia o texto e responda às questões a seguir. A água da chuva dissolve substâncias que estão presentes no ar. Quanto mais poluído for o ar, mais substâncias a água carrega. Por isso, depois de uma chuva forte, as pessoas têm a impressão de que o ar está limpo. A água carregou toda a sujeira que estava no ar. Olha que legal, né? A natureza é incrível. Então, agora pergunta, gente. Letra A. A água da chuva é pura? Explique. O que vocês responderam depois de ler esse texto? Que não? Exatamente, ela não é pura, pois ela é misturada a outras substâncias, fumaça, gás carbônico, tudo que a gente solta, a poeira, né, aqui da superfície, ela vai se acumulando no ar e a chuva limpa. Então, quando ela limpa, ela dissolve. Então, por isso não é pura. A B, a água da chuva é potável? Explique. Potável para beber tem que ter as 3 características, né? Inodora, insípida e incolor. Ela tem? Não. Não é potável, porque ela carrega as impurezas que ela dissolveu do ar, certo? Perfeito. Então, lá naquele quadro onde é para vocês assinalarem com as respostas A ou B, vocês responderam, né? Cada um com a resposta pessoal aí de vocês, que lá no final, quando a gente estiver lá no que você aprendeu, a gente verifica qual foi a resposta de vocês e a gente conversa sobre elas, certo? Perfeito, gente. Então, na aula de hoje, nós vamos ver 2 temas que estão ligados um ao outro, por isso a prof colocou os 2 juntos. O tema 2 é o estados físicos da água. Vocês já são grandes, já estudaram sobre isso também, né? E o nosso tema 2 traz um assunto que talvez vocês já ouviram falar e já sabem, inclusive, né? Que é os estados sólido, líquido e gasoso. Nós também vamos identificar as mudanças de estado físico da água e conhecer o nome dessas mudanças, porque elas têm um nome quando elas passam de um estado para o outro. E também iremos compreender
que as mudanças de estado físicos da água, elas estão associadas à variação de temperatura do ambiente. Então, elas só vão mudar do líquido para o gasoso, do gasoso para o líquido, do sólido para o líquido, de acordo com a temperatura do ambiente. E é devido a isso que nós temos as mudanças dos estados físicos da água. Então, aqui comigo, gente, quais são os estados físicos da água? Sólido, líquido e gasoso, certo? Então, eu trouxe aqui para vocês, ó, sólido, gelo, certo? Gelo, líquido, a água que a gente bebe, essa água tá limpa, é potável, e gasoso. Como que o prof vai representar o estado gasoso da água? Vocês sabem que o nosso corpo é formado, a maioria, por água. E que quando o ar sai dos nossos pulmões, sai também o vapor da água. Então, para vocês perceberem esse vapor, que é a água em estado gasoso, que sai do nosso corpo, vocês podem fazer diversas experiências, mas uma delas bem prática e fácil. Eu peguei a tampa do lixeiro, que é um material inox, e eu vou fazer o quê? Vou assoprar, ó. Assoprar não, assim, eu vou fazer assim, ó. Não sei se vocês conseguem perceber, vou fazer de novo. Ó, tá embaçado aqui, ó, vocês conseguem ver? Ficou embaçadinho. O que seria esse embaçado? É o vapor que saiu de dentro dos meus pulmões, se chocou aqui com essa matéria fria e vai se transformar em pequenas gotinhas de água, por isso que eu percebo o embaçado. Então, assim, a gente consegue perceber o vapor. Ou o gasoso, que é o estado o físico da água, né? Então, agora a gente vai começar a falar sobre as mudanças. Antes da gente ir para o livro, eu vou mostrar para vocês o que eu vou fazer com esse gelo, tá? Eu vou mudar de estado essa água que está aqui congelada. Eu vou transformar esse gelo, que é um estado sólido, em estado líquido. E eu vou fazer o quê? Eu vou colocar esse gelo no sol, tá? Então, depois, quando a gente for terminar a nossa aula, eu vou pegar de novo e a gente vai ver como ele ficou, tá? Então, eu vou lá colocar. Pronto, coloquei o gelo e agora nós deixamos ele no sol para ver a transformação que vai acontecer com ele. E agora a gente vai para o nosso livro, certo? Vamos lá então. Na natureza, a água pode ser encontrada em 3 estados físicos: sólido, líquido e gasoso, que é o que a gente acabou de ver. O calor do sol transforma a água líquida em vapor de água, que é a água em estado gasoso. O vapor da água é invisível, como a gente viu, né? Exemplos de água em estado sólido são o gelo e a neve, encontrados em lugares muito frios, como mostrado nesta foto na Noruega. A água em estado líquido é encontrada em rios, lagos e oceanos e cobre grande parte do planeta. Então, esses são os 3 estados da água, tá? Agora, gente, vamos prestar bastante atenção, porque a gente vai falar de algo bem complexo, tá? Que vocês, com certeza é novidade para todos, ou alguns já conhecem, mas que a gente precisa prestar bastante atenção para entender. Como que a gente chama cada processo e cada transformação de um estado para o outro? Tem um nome, eles recebem um nome, tá? E é isso que a gente vai aprender. Por exemplo, ó, começamos pela solidificação. O que é a solidificação? É um nome que a gente dá quando a água é resfriada e passa do estado líquido para o sólido. Acontece, por exemplo, na formação do gelo quando a temperatura está abaixo de 0 graus. Então, acontece essa transformação que nós chamamos de solidificação quando nós transformamos o gelo. Ó, quando nós transformamos o gelo e ele se derrete, se transformando em líquido. Esse processo nós chamamos de solidificação, certo? Opa, acho que a prof trocou aqui, né, gente? Me perdoem. Então, tá errado. Não é assim. A solidificação é quando a água líquida... Vamos voltar aqui, vamos nos corrigir. Vamos apagar? Sim. Então, a solidificação é quando acontece o contrário do que a prof falou. Me perdoem. Quando
a água líquida, vamos tentar fazer aqui um líquido, ela é resfriada, se transformando em sólida, tá? Ela fica no estado sólido, ou seja, se transforma em gelo. Quando isso acontece? Quando nós colocamos a água líquida ou a água no estado líquido em uma temperatura abaixo de 0 graus, que ela congela. Então, esse processo nós chamamos de solidificação, tá? Vamos fazer uma flechinha aqui. E agora, fusão. Como acontece a fusão? Qual é o nome, qual é esse processo, então? A fusão é quando a água é aquecida e passa do estado sólido para o estado líquido, ou seja, o contrário. Então, agora aqui acontece o contrário. O gelo, que estava em estado sólido, ele irá ser aquecido e esse gelo vai se transformar novamente em estado líquido. E aí nós temos um outro processo que nós chamamos de fusão, certo? Então a solidificação e a fusão é o contrário uma da outra. A solidificação é a água que congela, que se torna sólida, e a fusão é o gelo que se torna líquido, tá? É o derretimento do gelo, perfeito? Muito bem. Então vamos para a próxima. Vaporização. É um outro processo também que acontece com a mudança de estados da água. Ocorre quando a água líquida se transforma em vapor de água. Acontece, por exemplo, com as roupas molhadas no varal, a água evapora lentamente até secar a roupa. A vaporização também pode acontecer com a formação de bolhas durante o aquecimento da água. Nesse caso, é chamado de ebulição. Então, quando nós fervemos a água numa panela e a gente vê aquelas gotinhas na tampa que a Pro falou outro dia, numa aula anterior, nós temos um outro processo, que é a ebulição. A vaporização é quando evapora a água em estado líquido, só que lentamente, tá? Então, o estado líquido da água, que vai se transformar em vapor, que a gente não vê, mas a gente imagina que seja aqui os vaporzinhos, né? E esse processo nós chamamos de vaporização. Já a condensação, turma, é outro processo. Como acontece a condensação? Esse processo aqui, ele acontece quando a gente está no chuveiro, principalmente agora no inverno, que as temperaturas são bem abaixo, né? São bem amenas. Ou baixas em alguns dias. A condensação, ela ocorre quando o vapor da água é resfriado e fica líquido. Então, esse vapor da água que está evaporando se encontra com temperaturas muito frias, ele vai voltar a ser gotinhas de água novamente, ou seja, ele vai voltar a ser líquida e as gotinhas se juntam e nós temos novamente o estado líquido da água, tá? Então, a condensação é esse processo do vapor que se condensa, ou seja, que se choca com uma temperatura fria ou com uma superfície gelada, transformando o vapor em gotinhas de água novamente e tornando líquido, tá? Acontece, como a Prof leu aqui, no chuveiro, quando a gente está no banho, aonde o vapor da água quentinha que sai do chuveiro se choca com o nosso espelho, com o box do banheiro, formando aquelas minúsculas gotas de água e que deixam o nosso vidro embaçado, tá? Então, tá bom. São essas, então, gente, as mudanças que acontecem com a água, ou seja, as mudanças de estados físicos da água que recebem o nome, certo? Então, bem rapidinho para a gente revisar aqui, então. Olhem aqui com a prof. Nós temos, então, acabamos de aprender, né? O relembrar os estados físicos da água, sólido, líquido e gasoso, e depois nós temos as transformações. Do sólido para o líquido, nós chamamos de fusão. Do líquido para o sólido, nós chamamos de solidificação. Do líquido para o gasoso, que aqui o gasoso foi representado com uma nuvem, né? Que é o vapor que a gente não vê, invisível.
E nós chamamos de evaporação ou vaporização, como está lá no livro. O gasoso para o líquido, nós chamamos de condensação, que é onde a nuvem vai se transformar em gotas e ser líquido novamente. Então, nós chamamos de condensação. Correto? Perfeito. É muita informação, né, gente? Mas leiam, releiam quantas vezes for necessário para vocês entenderem essa questão, tá? Depois que vocês leram, releram, viram o vídeo da prof, olharam lá no slide novamente, vocês farão a atividade número 1, a 2 e o desafio novamente, tá? A número 1, vocês observarão as legendas e irão fazer o que está se pedindo aqui, certo? A prof vai deixar vocês lerem sozinhos. A 2 também, ler, analisar e depois responder as atividades. O desafio da abertura, essas respostas vocês dão e colocam registrando lá no final, no tópico que você aprendeu, tá? É o desafio da abertura. Perfeito. Vamos para o nosso próximo e último assunto, então? Já que falamos da mudança que acontece entre um estado e o outro da água, nós não podemos deixar de falar do ciclo da água. Por quê, prof? Porque o nosso ciclo da água, ou seja, a água, está em constante movimento, como nós já aprendemos. Mas ela só é possível estar em constante movimento porque ela se transforma, como a gente acabou de ver, de um estado para o outro, não é mesmo? Então, olha só, na natureza, a água passa de um estado físico para outro constantemente. Ela também está sempre em movimento, mudando de um lugar para o outro, e esses movimentos nós chamamos de ciclo da água. Então, olha só, acompanhe aqui com a prof. Etapa 1, né? Nós podemos começar aqui de diversos, porque é um ciclo, mas a gente começa daqui. A água da superfície dos oceanos, rios e lagos evapora e forma o vapor de água. Os seres vivos também perdem certa quantidade de água na forma de vapor, por meio da transpiração. Por exemplo, esse vapor de água vai para a atmosfera, que é onde nós encontramos os gases, né? Que a prof explicou para vocês naquela experiência. 2. Etapa 2. Nas camadas mais frias da atmosfera, o vapor de água se condensa, ou seja, ele não é mais vapor, ele vai se transformar em gotas, pequenas gotinhas, né? Em pequenas gotas que formam as nuvens. O vento desloca as nuvens de um lugar para o outro. Por isso que às vezes nós ouvimos assim: ah, tá chovendo aqui na minha cidade, mas lá na outra cidade não tá. Ou às vezes no verão acontece muito de chover na mesma cidade em um bairro e em outro bairro não. O vento acaba deslocando as nuvens carregadas de um lugar para o outro, tá? 3. Quando as nuvens estão carregadas de pequenas gotas, chove. A água volta para a superfície da Terra e, se a temperatura estiver muito baixa, pode cair também neve, granizo, pedras de gelo das nuvens. Mas como que se forma isso, prof? A neve, ela se forma quando o vapor da água, né, que sobe para a atmosfera, se transforma em pequenos cristais aqui nas nuvens de gelo, né? Para que floco de neve chegue ao chão, é necessário que o ar aqui da superfície esteja frio. Isso geralmente acontece nas regiões mais elevadas, que são as montanhas, né? Ou nas regiões mais altas. Já o granizo são pedras de gelo que se formam quando um cristal de gelo cresce, coletando, eles vão se grudando, gotículas de água, o que faz o seu tamanho aumentar e aí caem então as pedras que se formam lá em cima, tá? Com a temperatura, aí dá aquele choque de temperatura. Então, quando chove, então seja lá a precipitação que for, né? Ela vai cair na superfície. E aqui na superfície, como o desenho está mostrando para nós também podemos encontrar água no subsolo. Isso mesmo, em rochas subterrâneas, que possuem pequenos espaços nos quais a água se acumula, como a gente está vendo aqui. Essas rochas que acumulam água embaixo do solo são chamadas de aquíferos. Isso mesmo, então
Nós devemos ter um certo cuidado, porque nas cidades nós temos uma área muito grande de pavimentação, né? De impermeabilização, que a gente chama também, onde as pessoas cobrem o solo com cimento, né? E cobrindo o solo com cimento, com asfalto, ele não tem essa capacidade de armazenar a água, então, debaixo do solo. E aí é um problema para nós, né? Porque nós não temos reserva de água. Ok, passou pela superfície, então na superfície da Terra a água chega novamente aos mares, rios e lagos. Uma parte dessa água se infiltra no solo e fica armazenada nos depósitos subterrâneos de água. E chegou novamente ao mar, ao rio, ao lago, começa o ciclo todo de novo. A temperatura aumenta, a água é aquecida, se transforma em vapor, sobe até as nuvens, se choca e assim. Por isso nós chamamos de ciclo, porque nunca termina. Ela está sempre em movimento, tá bom? Perfeito, gente. Espero que vocês tenham compreendido um pouquinho sobre o ciclo da água, então, tá? Agora vocês farão também as atividades número 1 e número 2, bem tranquilas e sobre os assuntos que a gente viu aqui também, certo? Ah, e não esqueçam do desafio da abertura. Antes da prof pegar o gelo, para ver se a gente conseguiu fazer uma transformação do estado físico da água, a gente vai ver aqui então um pouquinho sobre o vídeo ciclo da água. Ah, é um jogo, gente. Vamos ver se a gente vai conseguir. A chuva ocorre depois de as nuvens ficarem carregadas de pequenas gotas, as nuvens evaporarem ou o vento deslocar as nuvens. Após elas ficarem carregadas. Vamos verificar? Ótimo! Acertamos. Vamos fazer aqui, senão ele vai fazer ponto, né? Os seres vivos perdem água em forma de vapor no processo da digestão, circulação, transpiração. Nós perdemos água no processo da transpiração, quando nós suamos, transpiramos, né? Suamos. Ótimo, acertamos. Deixou a gente ganhar. Vamos aqui. Quando a água da superfície dos oceanos, rios e lagos evapora, forma-se o granizo, vapor de água ou depósito subterrâneo? O que será, gente? Vapor de água? Vamos verificar? Ótimo, acertamos! Parabéns para nós! Já sabemos um pouco sobre a água. Perfeito. Então agora a prof vai lá buscar para a gente ver se nesse tempo que a gente está falando, que a prof está falando aqui com vocês e explicando o conteúdo de hoje, a água evaporou ou o gelo se transformou em líquido. Vamos ver? Já volto, vou lá pegar para vocês. Olha, pessoal, deu certo! Lembram que a prof tinha somente gelo aqui dentro? E nesse pouco tempo que a gente estava conversando, falando sobre o assunto, a prof deixou o copo no sol e o gelo foi aquecido, a água no estado sólido passou para o estado líquido. Ó, a gente tem água aqui dentro, que legal! E esse processo e essa transformação nós chamamos de fusão, beleza? Muito bem, gente. Então façam as atividades de hoje. Espero que vocês tenham compreendido o assunto e até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus. Tchau!